Com sotaque mineiro, um ex-boiadeiro que virou o maior pecuarista do Brasil foi perseguido pelo governo, decidiu vender tudo e ir embora. Desembarcou na Austrália sem falar inglês, mas com alguns milhões de dólares na mala. Tornou-se o barão do gado, onde só tinha canguru, dono de mais de 1 milhão de hectares e 65 mil cabeças de gado. Também fez fortuna nos Estados Unidos com um empreendimento em Las Vegas, destacando-se um condomínio de apartamento batizado de Copacabana, em homenagem aos bons tempos que se passava ao lado de sua então esposa, Miss Beleza Internacional, 30 anos mais nova. Bem-vindo a mais um ensaio científico. Eu sou Laís Cohen. Seu ensaio, dissertação ou tese podem ser apresentados aqui. Os links estão na bio. Ajude o canal se inscrevendo, deixando seu like e ativando as notificações. O ensaio que apresentamos foi escrito como parte da produção acadêmica exigida ao longo do curso de mestrado da UNB, onde o autor tinha que apresentar alguns princípios econômicos ligados a trade, custo de oportunidade e incentivos. Além de uma revisão bibliográfica que traria os conceitos econômicos determinados pelo professor, os alunos tinham liberdade para escolher temas ou casos que refletissem a aplicação desses conceitos. O autor decidiu trazer ao estudo o caso do ciclo da pecuária. Ao aprofundar-se no tema, chegou ao icônico pecuarista Sebastião Ferreira Maia, conhecido como Tião Maia, que foi acusado de abuso de preços em época de desabastecimento de carne, episódio esse que refletiu o desconhecimento do movimento da demanda e da oferta no mercado de gado de corte por parte dos economistas do governo. Em economia, trade-off é um termo que define uma situação de escolha conflitante, isto é, quando uma ação econômica que visa a resolução de determinado problema acarreta inevitavelmente outros. Por exemplo, em determinadas circunstâncias, a redução da taxa de desemprego apenas poderá ser obtida com a emissão de moeda, aquecendo o mercado, porém aumentando a taxa de inflação, o que resultará em um trade-off entre inflação e desemprego. O autor traz o conceito de linha de possibilidade de consumo, exemplificando quando um aluno é compelido a escolher entre comprar livros, ciente que essa escolha irá restringir o número de sanduíches consumidos durante o semestre. Ainda quanto aos conceitos, apresenta a curva de possibilidade de produção, trazendo como exemplo uma fábrica de peças automotivas que terá que optar pela produção de peças A ou B em razão da limitação de insumos, da capacidade de linha de produção ou de outros fatores de produção que, por meio da escassez, irão ditar o limite fabril. A economia é conhecida como ciência das escolhas e, dando continuidade aos trade-off e seus gráficos, chega-se a mais um princípio. O custo de alguma coisa é aquilo de que você desiste para obtê-lo. O autor do ensaio passa por conceitos como custo de oportunidade, antes de chegar a um outro princípio. As pessoas reagem a incentivos. Esse último princípio até nos remete conceitos como reforço positivo ou negativo da psicologia comportamental. E o autor aproveitou para falar sobre economia comportamental, que utiliza a neurociência como ferramenta para compreender o complexo processo de tomada de decisão e influenciar escolhas. Antes de chegar à história do nosso herói nacional Tião Maia, vamos à particularidade do ciclo da pecuária, um fenômeno caracterizado pela flutuação dos preços do gado e da carne, com fases da baixa e da alta que se repetem de tempo em tempo. Ainda sobre o ciclo da pecuária, cabe ressaltar que as tomadas de decisões são complexas, envolvendo questões comportamentais e até culturais. O aumento dos preços não necessariamente gera um impulso no abate de animais, pois a riqueza para o pecuarista não se materializa exclusivamente em reais, dólares ou quaisquer outros ativos financeiros, mas também cabeças de gado. E nessa hipótese, o abate desenfreado não tornará mais rico, pois embora tenha mais dinheiro, tem menos bois no pasto.
O pecuarista abate apenas o suficiente para alcançar sua meta financeira e, caso os preços estejam elevados, sua meta será atingida com uma quantidade pequena de animais abatidos. Essa redução do número de abate pode gerar desabastecimento e, a partir daqui, o autor chega ao nosso herói Tião Maia. A trajetória deste milionário é de valentia e ousadia. Primário incompleto, sem domínio da língua inglesa, tinha a habilidade de desfilar nos salões da política e dos negócios com o mesmo desembaraço em que cavalgava nas suas terras. O Barão do Gado australiano era amigo e sócio dos presidentes como João Goulart e Juscelino Kubitschek. Era amigo do comandante Rolim Amaro da TAM, de quem chegou a ser sócio nos primeiros anos da companhia aérea. Sua convivência com o poder conta com lances pitorescos. Elaborou para presidente da República planos de abastecimento de carne no mercado nacional, mas nunca ocupou um cargo público. Durante o governo militar, foi preso por 16 dias, apontado como subversivo por causa da sua ligação com João Goulart. Em 1975, o Brasil enfrentou problemas no abastecimento de carne e o governo decidiu punir vários frigoríficos, incluindo o T. Maia, de propriedade do nosso protagonista. O ministro da Fazenda na época, Henrique Simonsen, determinado a combater a inflação, relacionou empresas acusadas de cometer abusos de preços. O episódio modificaria irremediavelmente o destino do ex-boiadeiro. Ele fechou as porteiras de suas fazendas no país e partiu para um momento desconhecido, a Austrália. Desembarcou ali sozinho, com alguns milhões de dólares nos bolsos, mas sem falar uma palavra da língua inglesa. Viajou por 6 meses e começou a comprar as terras que lhe dariam a verdadeira fortuna. Olhei aquele céu azul e pensei, o que estou fazendo aqui? Declarou ele na ocasião. Mas o vaqueiro sabia, estava na Oceania, continente dos pastos que se abastecem os mercados dos Estados Unidos e do Japão. Boi lá vale em dólar. O jeito de Tião Maia assustou inicialmente as maiores autoridades da Austrália. Tinha como estratégia unir pequenas fazendas em uma grande propriedade. Primeiro comprou Long Hill e depois Julia Creek, no estado de Queensland. Acostumado a comprar terras no Brasil, sem alarmar ninguém, foi chamado na Austrália pelo governador para dar explicações, porque no momento de crise, em que ninguém na Austrália acreditava na pecuária, um brasileiro veio para cá e comprou uma propriedade tão grande. O preço da carne vai subir daqui para frente, respondeu Tião Maia, que tinha a perfeita compreensão do ciclo da pecuária e estava certo que fez fortuna com essa aposta. Mas ouviu uma reclamação da autoridade. Nós acabamos de fazer uma reforma agrária aqui. Você vai desmanchar tudo? Recomeçar aos 60 anos não foi tarefa fácil para o vaqueiro. De outro lado do Pacífico, novas apostas mais altas, porém divertidas. Em Las Vegas, onde tinham negócios, Tião Maia sacudia a poeira e assumiu o lado senhorzinho Malta. Chapéu de vaqueiro na cabeça, cruzava as ruas no volante de um Rolls Royce, ao lado de belas mulheres. Em sua elegante casa, dormia num quarto de 100 metros quadrados e com inúmeros equipamentos eletrônicos comandados da cama. Juntava tudo isso à irreverência do brasileiro ao parecer nos cassinos de Bermuda. O folclórico Sebastião Maia inspirou a criação do personagem Senhorzinho Malta da novela Roque Santeiro da TV Globo e morreu em São Paulo em 2005, aos 87 anos, sendo lembrado até hoje como o maior fazendeiro de todos os tempos. Obrigada a você que nos acompanhou nesse vídeo e ajude nosso canal curtindo, compartilhando e deixando seu like.